E se eu te disser que você tem uma vaca roxa dentro de você e talvez você nunca tenha olhado para ela? O meu convite essa semana é que você siga aqui alguns pontos de reflexão sobre um livro belíssimo, A Vaca Roxa. Um livro de Seth Godin, um escritor fantástico com mais de 27 publicações, e uma delas, este livro, A Vaca Roxa, que tem um componente reflexivo muito importante. A princípio, é um autor de marketing que direcionou este livro para os produtos. E eu, como gosto de relacionar assuntos que a princípio não tem nada a ver um com o outro, trago para você a oportunidade de perceber, de questionar, de refletir. Imagine você andando numa estrada e encontra um monte de vacas. No meio delas, uma vaca roxa. Qual a sua reação? Será que você para o carro, tira uma foto, avisa quem está com você dentro do carro? Será que você posta nas redes sociais? Ou será que você vai ficar tão chocado que não vai acreditar que isso realmente existe? Bom, eu quero trazer para você essa reflexão agora que você já está comigo, e se você é novo no canal, eu tenho certeza que você vai aprender a responder às minhas provocações. Olá, eu sou Luciana Andriotti, especialista em envelhecimento com propósito, e estou aqui nesta semana para que você descubra a vaca roxa que existe em você. Sabe o que é mais interessante? É que no mundo de hoje, todo mundo parece ser normal. Parece que todo mundo busca a normalidade ou o que é extraordinário. Parece que a gente vive realmente um grande duelo de opostos. Ou você é igual a todo mundo, porque você precisa corresponder a um rótulo, ou você só quer o extraordinário. E aí, o que você conquistou ao longo da vida, aquela característica ordinária que você ganhou de experiência ao longo do tempo, parece não valer de nada. E aí você pode me dizer que, já perto dos seus 50 anos, toda a sua experiência simplesmente é descartada. Porque no mundo de hoje, o que se valoriza é o domínio das tecnologias, é a inteligência artificial. E aí, você se parece com esse amiguinho aqui, um grande velho rabugento, e eu digo para você que você pode construir um viver completamente diferente. Volta comigo um pouquinho na tua história de vida e vamos lembrar de todo o teu repertório que você construiu até aqui. Tenho certeza que você tem exemplos de fatos reais que você vivenciou, lições aprendidas. Tenho certeza que você pode me dizer sobre grandes erros, grandes fracassos e com toda certeza você também vai me contar histórias de muita superação. Aqui está alguns pontos iniciais para que você entenda a raridade de ser 50 a mais. É uma delícia a gente poder conversar sobre isso, assim, com acolhimento, com leveza, com alegria, porque é exatamente assim que a gente pode olhar. E sim, é uma questão de postura, é uma questão da emoção que você coloca quando você traz esse tipo de assunto para sua reflexão. Bom, a grande pergunta de hoje é: como você transforma toda a sua experiência acumulada em um grande produto de valor com mercado de altíssima qualidade, num mercado muito competitivo? Isso mesmo, eu quero que você entenda que a sua experiência vale e vale muito caro. E talvez aqui esteja um ponto importante da sua reflexão, porque talvez você não esteja olhando para nada disso. E aí vale você entender por que você tem essa experiência, por que você tem esse produto de grande valor no mercado. Porque veja, você já tem um repertório de vida, você já tem uma visão sistêmica muito melhor, você tem tomadas de decisões a partir de soluções vividas, de situações reais vividas. Então o problema aqui não é assumir a idade, o problema é você negar toda a sua singularidade. E é isso que eu peço para você. A minha provocação vai ser exatamente essa. Você conhece o que é tão singular em você?
o que só existe em você, que você pode contribuir com este mundo que tem tanta informação e, ao mesmo tempo, pouca curadoria. Hoje, talvez a gente tenha uma das maiores dificuldades do mundo. Não sabemos lidar com tanta informação disponível. O que fazer com ela? É exatamente assim que este vídeo se adequa a você. Isso mesmo, isso chega para você para que você possa assumir as rédeas e se colocar num lugar de protagonista nesta vida que só está começando. Eu vou trazer aqui para você 3 soluções indispensáveis para que você determine de uma vez por toda um carimbo, um selo da sua vaca roxa na sociedade. Vamos lá? O primeiro passo é: pare de querer se adequar. Exatamente isso. Sabe aquela coisa que você fica lá no grupo de amigos, que você precisa se posicionar na rede social, que você fica tentando se adequar às modernidades, que você fica lá meio em cima do muro? Chega! Isto não compete a você, isto não tem nada a ver com você e você perde o seu maior valor. Você joga fora todo o seu trunfo. Sim, porque quando você tenta se adequar, você se anula. E o que eu menos quero aqui é você anulado. Ao contrário, quero que você desperte. Acorde essa vaca roxa para que você entenda que a sua singularidade vai fazer toda a diferença no seu dia a dia. E sabe aquelas variáveis que eu sempre trago aqui como tema das nossas discussões? O que a gente chama de epigenética? Se você conhece a sua singularidade, eu tenho certeza que hoje você tem condições de equilibrar todas as variáveis que te rodeiam para que você viva uma vida de qualidade. Isso mesmo, traga qualidade para a sua vida e assim você vai entender que sim, é possível você ter todas as suas preferências, todas as suas vivências, todas as suas experiências e é exatamente assim que você faz a diferença nesse mundo. Vamos para o segundo passo? Já ficou aí emocionado? O coração está agitado? Só está começando. Depois, você corre, lê o livro A Vaca Roxa, escreve para mim nos comentários tudo que você relacionou com a sua vida e conta o que tem aí de singular em você que talvez você esteja começando a perceber depois desse vídeo. Bom, vamos para o segundo passo essencial, a segunda dica fundamental para que você se transforme na vaca roxa que o mundo precisa. Transforme toda a sua experiência em proposta de valor. Isso mesmo, comece a valorizar. Sabe aquela história que você tem para agregar na vida de uma pessoa? Sabe aquele exemplo de vida? Talvez você nem imagine, mas você é sim exemplo e inspiração na vida de muitas pessoas. E é isso que você pode assumir para você e determinar que sim, a sua vida tem valor, que a sua vida tem um valor expressivo e que você pode fazer a diferença na história da sua família, nos seus amigos, na sua roda de conversa, naquele grupo do futebol, do beach tênis, da igreja, enfim. Pare de colocar a sua experiência como algo natural, porque o que é ordinário para você, isso mesmo, eu vou falar de novo, o que é ordinário para você, o que é natural, o que é normal, o que já faz parte de você, é isso que o mundo está precisando. E se o mundo está precisando, assim, de uma coisa muito boa, por que ela tem que ser extraordinária? A gente está falando aqui de coisas que você adquiriu ao longo do tempo. E é esse natural que te apropriou, que fez com que você hoje tivesse domínio de alguns temas, de algumas experiências. É exatamente isso que o mundo está precisando. É isso que a gente está chamando de curadoria de informação. Porque não basta você aí pegar um conteúdo, pedir para a inteligência artificial criar um conteúdo, se você não tem vivência real. É a sua vivência na prática que potencializa o seu conhecimento. Vamos para o terceiro passo? Eu gosto de chamar esses 3 segredos de vida de
pontos de motivação para que você coloque aí pequenas mudanças no seu dia a dia e que você passe a se olhar com mais carinho, com mais alegria, com mais poder. E por que eu estou falando de poder? Porque o terceiro passo é exatamente escolher um nicho. Isso mesmo. Escolha assim as suas verdades. Aos 50 anos você já pode dizer o que você prefere, tem certeza dos autores que você gosta de ler, dos livros que você gosta de ver, dos filmes que você assiste, das suas verdades, e isso é muito importante. Chega de viver em cima do muro e passe a colocar exatamente dentro da sua vida, e é por isso que eu gosto de chamar de vida de qualidade. Então passe a colocar na sua vida tudo que te envolve, tudo que te traz qualidade. E quando a gente fala para você escolher um nicho, pode ser a princípio assustador, mas é bem verdade. Quando a gente escolhe as nossas verdades, quando a gente determina o que a gente vai mostrar, quem a gente vai ser, o que a gente vai falar, como a gente vai se posicionar, a gente começa a selecionar o resultado que chega para a gente. E aí, você não é mais refém dessa vida que todo mundo tende a reclamar. E eu adoro pensar que eu crio a minha vida, eu crio a minha realidade todos os dias. E vale dizer que se hoje, aos 50 anos, aos 60, aos 70, você tem a vida que você tem hoje, a vida que é possível ser vivida, eu quero dizer para você que você foi o responsável por isso. Isso mesmo. Em algum momento você desejou, imaginou, criou, vibrou energia para tudo isso. Então, se posicione, escolha sim um nicho para que você aí se coloque no mundo que seja coerente, que você perceba uma constância, que você possa ser você sempre e não só de vez em quando. E aí uma dica para você conseguir seguir esses 3 passos é: aproveita esse tempo e faz um silêncio interior. Pega lá um caderninho, uma caneta, eu adoro escrever e a gente já tem estudos novos aqui que chegaram no Brasil falando que os japoneses conseguiram reduzir o índice de demência porque observaram que quem escrevia mais à mão protegia o cérebro. Então, use esse tempo de reflexão para que você encontre seu nicho, para que você determine a sua singularidade, para que você saia do modo comum e passe a colocar no mundo tudo que você tem de bom. Aproveite esse tempo com você, um tempo de silêncio, um tempo de permissão, de autopermissão. Será que você é aquela pessoa que gosta de ficar com você mesmo? Ai, eu gosto de ficar comigo. A minha cabeça não para, os meus livros me rodeiam, a minha mente criativa, eu vou relacionando os assuntos. Eu queria uma pessoa assim como eu, comigo, ao meu lado. É bom pensar isso, né? Porque a gente vai chegando aí nos 50 anos e a vida parece que vai ficando mais leve, mais em paz. É tão bom sentir isso. Eu gosto e tenho gostado disso, sabe? Chega daquele desespero, daquele furor, né? A gente consegue viver melhor dessa forma. E aí, talvez você vai dizer assim pra mim: "Ah, mas eu tenho medo de me posicionar. Tenho medo de escolher um nicho, tenho medo aí de ser ridicularizado, de ser taxado, tenho medo de falar das minhas experiências." Para com isso. Você não precisa mais de nada disso. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Depois dos 50, a gente começa a entender que quem está do nosso lado por afinidade e não porque precisa estar. Seja essa pessoa que permite que o outro chegue e fique por vontade própria. Então, pega esse restinho de medo que você tem aí e bota num barquinho, manda para longe assim, assopra aquele barquinho, entrega para o universo cheio de partículas de consciência e eu tenho certeza que você vai viver uma vida de 50 a mais muito, muito melhor. Bom, e sabe qual que é a grande vantagem de você descobrir a vaca roxa que existe em você?
é você poder envelhecer e sem aquela sensação de inutilidade. Perceba quantas pessoas, ao fazerem 50 anos, mudam de vida. Constroem projetos autorais, criam mentorias, abrem um novo negócio, vão em busca de realizar uma missão de vida que ficou parada lá no tempo, porque era tempo de trabalhar muito, de cuidar das crianças, de ver os filhos crescer. Ou, se você não tem filhos, era tempo de conquistar uma vida que te desse sustância, que tivesse sobrevivência tranquila na velhice. Bom, então começa a encarar esse envelhecimento como uma oportunidade de você ser notável. Isso mesmo, de você deixar um carimbo no mundo, trazendo toda a sua alegria, toda a sua experiência, toda a sua expertise a favor do seu viver. E aí, o meu chacoalhão dessa semana, e você sabe que eu adoro fazer isso, é uma pergunta. A minha pergunta para você é: como você vai fazer com que tudo que é natural em você se torne inesquecível para o outro? Como você vai trazer para você todo o seu repertório para que ele seja impossível de ser esquecido? Porque é assim que você deixa a sua marca. Bom, e se você gostou desse vídeo, vai lá, curte, compartilha. Sabe aquele grupo do WhatsApp dos 50 a mais, que já mudou de nome, que já mudou qualidade de vida, que tá todo mundo de cabelo branco? E pergunta para eles se eles já descobriram a vaca roxa que existe neles. Eu tenho certeza que isso vai gerar boas conversas. E pega esse amiguinho aqui, ó, esse rabugento, e fala para ele que ele também pode descobrir a vaca roxa que existe nele. E fica comigo até o nosso próximo vídeo.